Como aumentar minha fé? Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Às vezes, passamos por situações, por tribulações, que a nossa fé fica à deriva. Mas mesmo assim, mesmo com pouca fé, é possível aumentar a nossa fé? Vamos juntos ver essa resposta na Palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia, abra em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, já estamos caminhando para o final do mês. Vamos pedir ao Senhor que nos acompanhe, que nos abençoe neste final de mês de fevereiro e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos juntos então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Traze aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui no Evangelho, mais uma vez, para a resposta da nossa pergunta de hoje: como aumentar a minha fé? Uma simples palavra: oração. Pois bem, vejamos, Jesus chega até os seus discípulos que não conseguiram tirar o demônio daquele menino. Jesus adverte os discípulos, geração incrédula. Por que Jesus diz isso aos seus discípulos? Antes deste dia, Jesus já tinha realizado vários milagres na frente dos discípulos. Jesus já tinha pregado a palavra de Deus várias vezes na frente de seus discípulos. Aquilo ali já era um motivo de consolidação da fé dos discípulos. Mas mesmo assim, na primeira dificuldade que tiveram, a fé foi pequena. Por isso que Jesus adverte os seus discípulos:
E adverte a todos nós também, meus irmãos. Muitas vezes estamos em meio a situações que não vemos a luz, a famosa luz no fim do túnel. E ficamos imersos, preocupados com aquela situação que está ocorrendo, com aquele problema. E nós esquecemos de recorrer a Deus, pois o Senhor, Ele é maior do que todos os problemas. Neste momento, meus irmãos, nós ficamos fracos na fé. É isso que Jesus vem nos dizer hoje, para não nos fraquejarmos, para não ficarmos fracos na fé, para sempre persistirmos, mesmo se não estamos vendo a luz no fim do túnel, não devemos duvidar da nossa fé, pois Ele mesmo já disse, a fé faz mover montanhas. A fé faz o mar abrir para o seu povo passar. Meus irmãos, não podemos duvidar da nossa fé no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E como aumentar essa pouca fé que temos? É simples. Vou dar um exemplo bem simples de entendermos. Como que um atleta se prepara para uma prova? É se exercitando, treinando todos os dias, até chegar em alto nível para aquela prova. Da mesma forma, querido irmão, querida irmã, somos nós. Temos que praticar a nossa fé todos os dias, mesmo em meio a situações desfavoráveis. Não podemos cair nas tentações. Não podemos pensar assim, não vou rezar hoje, estou muito triste. Não, é neste dia que temos que estar mais próximos ainda de Deus. Exercitamos a nossa fé através da oração. E nós sabemos, meus irmãos, que a oração é nada mais, nada menos do que um diálogo. Eu falo e Deus escuta o meu clamor. Deus fala e eu ouço o que Deus quer me dizer. Não só com os meus ouvidos, mas com o meu coração. Eu tenho que permitir, meus irmãos, a palavra de Deus entrar em meu coração. Pois, quando essa palavra de Deus entra no mais íntimo de nós, ali sim começa a mudança. E cada dia após cada dia, sempre um dia depois do outro, assim como os atletas, nós vamos nos preparando aos poucos. Se hoje está difícil, não tem problema. Continuo com as minhas orações. Se eu estou achando que Deus não está me ouvindo, não tem problema. Eu oro mais ainda. Eu me coloco em oração mais ainda, de joelhos diante do Pai. Senhor, eu preciso de Ti. Ouve as minhas preces. Se eu ainda não ouço a voz de Deus, não tem problema. Eu continuo orando e mais ainda, meus irmãos, eu me coloco em oração em um lugar reservado, em um lugar que eu possa estar atento ao falar de Deus, que eu possa estar atento ao agir de Deus na minha vida. É desta forma, meu querido irmão, minha querida irmã, que vamos aumentando a nossa fé. Aos pouquinhos, um passo de cada vez, nós vamos subindo a escada rumo ao céu. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte da nossa família Orações e Canções. E como é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você curte este nosso vídeo, quando você deixa o seu comentário aqui no vídeo e mais ainda, quando você compartilha. Nos ajude, compartilhe, leve esta palavra de Deus a várias pessoas que precisam ouvi-las. Muito obrigado pela sua companhia nesta reflexão. Deus abençoe a você e a sua família.